Fala pessoal, começando mais uma live de segunda-feira, aquele nosso papo bacana para falar de diversos assuntos. E vamos esperar um pouquinho aqui para dar o horário certinho para as pessoas poderem entrar, para você convidar os seus amigos, enfim, para a gente bater um papo super legal aqui nessa segunda-feira para começar a semana bem, tá? Então vou dar aí alguns minutinhos para a gente começar, tá bom? Vamos lá. Beleza, ótimo. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre comunicação. Qual que é a ideia aqui? A gente trazer essa questão da comunicação, o como ela é importante a gente se comunicar de uma maneira mais assertiva, seja falando, seja escrevendo, falando em rede social, enfim. Então a gente vai trazer alguns assuntos durante essas próximas semanas relacionados à comunicação, para a gente realmente otimizar isso e fazer isso da melhor maneira. E para abrir esse assunto, eu trouxe novamente a nossa querida Alê, que ela é o quê? Ela é uma jornalista, ela cuida de marketing digital, enfim. Ela é super profissional nessa questão da escrita, então ela ajuda muita gente, então eu acho muito bacana trazer ela aqui de novo, porque ela já esteve em uma live com a gente, e foi tão bacana que a gente decidiu fazer aí o episódio 2 dessa live. Então, para quem não conseguiu assistir, hoje nós vamos falar mais uma vez aí sobre como escrever de uma maneira mais assertiva e fazer, é o que eu falo, a comunicação ela transforma as nossas relações e a escrita faz parte disso. A gente tem diversas formas de se comunicar. A gente tem a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Uma das comunicações não verbais é a escrita, mas a gente tem outras também. A gente tem a comunicação corporal, por exemplo, então a forma como a gente se comporta na hora que a gente está falando. A gente tem a questão da comunicação que chama paralinguagem, também é um tipo de comunicação, que é o que? É o tom de voz que a gente usa. Se a gente fala mais alto, se a gente fala mais baixo, se a gente boceja, se a gente dá risada. Então, existem todas essas formas de comunicação. E, para começar, vamos falar sobre escrita. Então, eu vou convidar a Alê para entrar, para falar um pouquinho do trabalho dela, e a gente tem algumas perguntas sobre esse assunto, tá? E a gente deixou algumas perguntas também no Stories, que eu vou colocar aqui também, que foram bem legais. E como as pessoas se comunicam melhor. Será que elas se comunicam melhor conversando, escrevendo, desenhando, enfim. E a gente teve algumas interações que eu quero compartilhar com vocês também. Então eu vou colocar aqui a Lê para bater um papo com a gente. Oi, Ju, tudo bem? Oiê, Oi, Alê, tudo bem? Mais uma vez, bem-vinda. Bri, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Bru. É sempre muito gratificante estar aqui, falar um pouquinho do que eu sei. Legal. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente também. Legal, sejam todos bem-vindos. Ale, a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, mas aí eu quis trazer algumas outras perguntas que o pessoal deixou da nossa última live e deixar um pouquinho mais claro o que a gente falou também. Né? E também deixar a live disponível, que da última vez a gente não conseguiu deixar disponível, então dessa vez a Uhum. gente vai deixar. Então tá bom. A Ju falou aqui que ela não Perfeito. consegue. A Ju falou aqui que ela não consegue falar baixo. Eu conheço várias pessoas que são assim. E se você conhece, você que entrou agora, se você está assistindo, conhece alguém que precisa se comunicar melhor ou que gostaria desse assunto, aperta a setinha que tem aí embaixo na sua live e encaminha para essas pessoas. Eu, por exemplo, vou fazer isso agora, que vou mandar para algumas pessoas que eu acho que vão gostar desse assunto. Deixa eu encaminhar aqui. Então, aproveita esse momento para encaminhar essa live para as pessoas que você acha que estão precisando aí se comunicar um pouquinho melhor ou que vão gostar desse assunto de escrever melhor, até nas redes sociais ou no trabalho. Eu falo que não é só em rede social, né? É em diversos campos. Então, encaminha aí essa live para quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Ale, fala aí pra gente, o que você faz, se apresenta, enfim, manda ver. Bom, sou Alessandra Assunção, sou formada em jornalismo
A escrita sempre esteve muito presente aí na minha vida, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre fui envolvida nesse mundo dos estudos, eu aprendo escrevendo, né? Então esse sempre foi uma diferença aí. E decidi que eu ia fazer jornalismo, eu tinha nunca depois saiu aí da minha cabeça. E aí eu fui sempre assim na área da comunicação, da escrita e todo esse processo depois do jornalismo e agora eu empreendo, né, Madame Conteúdo, minha empresa, para produção de conteúdos estratégicos, para mentoria e consultoria de negócios femininos, sempre com foco no marketing de conteúdo, no marketing digital e na escrita em si, né? Então toda essa parte de como que a gente deixa, como que a gente se torna amigo das palavras, de deixar claro aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer transparecer para as pessoas. Então, o Madame Conteúdo vem se desenvolvendo nesses processos, né, de ajudar mulheres cada vez mais a se comunicarem de forma autêntica, de forma assertiva, persuasiva. Então, tem diversas formas aí que a gente pode usar as palavras ao nosso favor. Um resumão é tudo isso. Eu sou mãe de um pequeno, né, então foi todo esse processo também que eu criei o meu negócio. Não sei se está dando para ouvir aqui que ele está na maior brincadeira com o pai, Oh, mas tá mas tranquilo. então tudo isso foi um processo, uma caminhada para eu desbravar o mundo do empreendedorismo, né? Ter esse mindset empreendedor e ao mesmo tempo ser empresária, dono do meu negócio. Então, tudo isso que a gente vai aprendendo a desenvolver. Esse é um resumão aí. Muito bom, muito bom. Ale, é sempre bom escutar essas histórias, né? De pessoas que. Eu falo que é muito bacana a gente trabalhar no mundo privado. Eu acho que tudo tem seu valor, né? Mas eu falo que eu puxo o sardinha um pouco, eu fazendo parte desse meio de você sair do privado e sair para empreender, tem que ter muita coragem, tem que ter muito apoio também, né? Que senão muitas vezes você para no meio do caminho. Estou muito feliz em te receber de novo. Vamos lá, Lê, vamos Obrigada. falar de comunicação, né? Eu queria saber, Vamos. quero saber de você, o que seria uma comunicação assertiva para você? O que isso significa para você? Vamos lá. Comunicação assertiva, assim, na minha opinião, é nada mais do que a gente ter uma escrita direta. Ela vai exatamente no ponto-chave, ela direciona, e aí quando a gente traz um pouquinho para o digital, tá aquela comunicação, né, que ela cai exatamente na dor da sua persona, que você explica exatamente o que você entrega, como você resolve ali aqueles desafios que os seus clientes têm, como seus produtos, seus serviços entram nesse fator, vamos dizer assim. Então, uma comunicação que ela é bem, efetivamente, ela é direta. Ela não tem uns desvios, né? Então, claro que existe a comunicação, e aí eu trago um pouco para o lado que a gente tem do copywriting, que ela é persuasiva, então ela é bem direta, ela é bem firme, ela é bem assim, vai e acabou, né? E do outro lado a gente tem storytelling, né? Que você conta uma história, que você traz a emoção, que você faz todo um enredo aí para a pessoa entender o seu propósito, Legal. né? É claro que as duas podem se juntar, então você pode ter uma copy com storytelling, né? Então você pode ser Uhum. direto ao ponto e ao mesmo tempo fazer toda essa comunicação, todos esses processos, né? Então, Show. Eu não sei se é só a minha, mas está travando a sua imagem, Ale. Pessoal, se estiver travando, dá um toque aí para ler, para a gente ter tá ouvindo? ajustar isso. Tá travando um pouquinho. Não sei Ah, se é é a que minha ou se é abriu a alguma sua. coisa aqui, travou. Tudo bem. Travou Então tudo, já peraí. voltou. Já tá Voltou, tô aqui. voltando. Então tá bom. Muito bom. Até para a gente dar boa noite aí pro pessoal, Sandra, Sabrina, Ricardo. O Eric colocou aqui uma comunicação assertiva. Eu admiro o seu trabalho. Também, Eric, admiro muito o seu trabalho. É um parceiraço. A Sandra tá por aqui, o Bruno. Voltou, gente? Só me informa se voltou aí o áudio e o vídeo. Isso. A Ju falou que voltou. Show. Então acho que dá pra gente continuar. Legal. Você falou de Tá. storytelling, acho um assunto muito bacana. Vamos explicar um pouquinho o que é storytelling para quem não conhece, porque eu até pouco tempo não conhecia também. Explica pra gente o que é isso, Ale. Bom, storytelling nada mais é do era uma vez, né? Então a gente contar essas histórias, né?
toda vez que a gente escuta a palavra Era uma Vez, ou começa um enredo ali que você vai ver, nossa, deixa eu entender o que está acontecendo, uma história mesmo, o nosso cérebro aciona e a gente para tudo que a gente está fazendo para ouvir, né? Não necessariamente as palavras Era uma Vez, mas o nosso cérebro, ele quer entender que Escutar história que é histórias. essa, né? É contar essas histórias, é trazer esses enredos através dessas histórias. Então, você pode usar o storytelling para contar uma história que aconteceu com você, que aconteceu com um cliente. Você pode também criar uma história para explicar como que é o seu negócio, como que no seu dia a dia as coisas acontecem, ou como você gostaria que fosse para fazer essa conexão, porque a história conecta. E a gente tem também Legal. do outro lado que muitas vezes as pessoas não lembram quem contou aquela história, mas elas lembram da história. Da Então, isso é a história, é mesma coisa verdade. quando a gente lê um livro, quando a gente vê um filme, a gente conta todo o livro, todo o filme, ou uma cena A gente não lembra específica, e do muitas vezes nome a do gente não livro. lembra do nome, ou a gente não lembra o ator que fez, né, o autor do livro, ou uma novela, por exemplo. Então, as histórias mexem muito com o nosso interno. Então, o storytelling, ele veio para a gente contar essas histórias através das palavras. Então, você Show. usar, contar essas histórias através da escrita, né? Então, você pode usar ela em diversos lugares. Principalmente aqui no digital, a gente pode usar nas redes sociais, num blog, pode contar Uhum. uma história através de um e-mail marketing, por exemplo, fazer essa conexão com o público para vender, para lançar uma promoção. Então, tem várias formas de usar, né? Só existem uns passinhos específicos para que você consiga construir um storytelling muito bem, com um bom enredo, vamos dizer assim, uma boa narrativa, mas nada mais é do que você realmente contar essa história, colocar a emoção lá dentro, ter um herói, um processo, e tem essas coisas que no final ele consegue ou se superar, ou ele ainda precisa daquela ajuda, e aí seu negócio entra para ajudar. Show. E até porque a nossa, nossa vida ela é feita de histórias. Todo dia é um capítulo novo, Sem dúvida. né? Eu até Exatamente. essa semana eu fiz um post falando de como que você gostaria de, como que você quer escrever a sua história. Eu falo, olha, eu acho que a gente tem que Uhum. ter um capítulo de dificuldades, né? Com talvez com um final surpreendente, um capítulo de tristeza, mas que no final a gente consiga superar, capítulos de alegria. Nossa vida é uma história, então talvez por isso que a gente consiga assimilar melhor as coisas quando a gente inclui aí uma história dentro. Muito bom, legal. Então, fechando aqui, já que a gente já contextualizou o que é storytelling, eu gosto sempre, ainda mais quando são palavras em inglês, eu sempre gosto de contextualizar o que são essas Perfeito. palavras. E aí eu tenho algumas perguntinhas aqui que ficaram. Ó, até para contextualizar, no Stories eu coloquei como que as pessoas se comunicam melhor, escrevendo ou falando. E a grande maioria falou que é falando. Por quê? Porque tem uma dificuldade muito grande em encontrar as palavras certas, em se fazer entender, em ter começo, meio e fim, foram uma das respostas também. Não consigo organizar a informação para na hora de escrever. Falo muito bem, ou escrevo como eu falo, e aí isso gera um problemão para quem está lendo, né? Então, Exato. achei bem legal isso. Então, eu quero colocar o seguinte aqui para você, Ale. Qual que é a maior dificuldade que as pessoas que te procuram têm? Ou melhor, quais são os tipos de pessoas que te procuram primeiro, né? Quem são as pessoas que te procuram para melhorar essa questão de, sei lá, o marketing das palavras, vamos dizer assim? Como eu me posiciono, né? Quando eu criei Madame Conteúdo, né? Uma das únicas certezas que eu tinha é que eu queria atender exatamente negócios femininos, né? Então, por mais que alguns homens me procuram, é porque eles têm alguma cliente mulher e eles precisam de ajuda em todo esse processo de comunicação. Ou então porque vai escrever algum conteúdo que as mulheres vão ler, né? Então tem toda essa gama, então o feminino está sempre muito presente. Esse é o público que maior me procura e é que eu tenho, assim, maior satisfação, vamos dizer assim, é atender, porque a gente consegue ter essa conexão, a gente não tem, vamos dizer assim, um caminho reto, não tem os ruídos no meio de todo esse processo. O que eu vejo de maiores desafios, assim, olhando, né, como jornalista, como comunicadora nisso, é exatamente isso que as pessoas colocaram aí nessas dúvidas dos stories. Que elas preferem falar do que escrever. E a hora que elas vão escrever, elas escrevem como elas falam. Então isso gera muitos erros, a palavra é exatamente essa. Por quê? Porque a pessoa acaba não lendo aquilo que ela escreveu.
E quando a gente fala, raramente, né, se a gente está empolgado, alguma coisa assim, você não para ver onde tem uma vírgula, onde você dá um respiro, onde você dá um ponto, por exemplo. Na escrita, a gente tem esse processo. Então, algumas dicas aqui que eu dou já nesse processo de, meu Deus, eu prefiro falar do que escrever, é organizar as ideias. Então, uma dica muito básica é pegar um papel e listar o que você vai falar. Vai escrever um e-mail, vai mandar uma mensagem no WhatsApp para um cliente, o que você precisa falar? Lista em tópico. Preciso falar oi, perguntar se ele está bem, preciso perguntar se ele gostou do produto, se ele ainda tem interesse, se a proposta está válida ou não, qual que é o valor, que link que ele tem que clicar para comprar, se ele tem que ir para algum outro lugar e fazer um fechamento, falar, agradecer. Então, lista tudo isso, escreve um textinho, pode ter 5, 6 linhas, né? Porque isso já duas linhas, já é uma frase, já é um conteúdo aí, né? Isso facilita que você consiga organizar as ideias dentro da sua cabeça. E a hora que terminar de fazer tudo isso e escrever, leia. A revisão é exatamente isso, né? A gente fala, preciso olhar a revisão, é muito difícil, gramática, sim, a língua portuguesa é desafiadora. Mas o simples de você ler aquilo que você escreveu em voz baixa, depois você ler aquilo que você escreveu em voz alta, você já consegue ver, não, aqui é uma vírgula. Não, isso aqui ficou um sopetão de informação, então eu vou quebrar isso num ponto, vou começar um próximo parágrafo, vou começar uma nova frase. Então, aos pouquinhos, isso vai começando a fazer mais sentido, né? Claro que eu, desse lado, que eu estou envolvida em tudo isso há muito tempo e todo esse processo, tem coisas que a gente consegue ver com mais rapidez, pegar com coisas com mais facilidade. E uma dica que eu dou também, né, Bru, é que às vezes que a gente escreve alguma coisa, a gente está com esse vício. Então, é um desafio a gente achar os próprios erros, vamos pensar assim. Não. Porque você escreveu, você está envolvida em tudo aquilo ali. Então, se você precisar mandar mensagem para o cliente, pode ser amanhã. Então, escreveu de manhã, leia à tarde. Deixa para ler de manhã de novo, antes de mandar para o cliente. Não faz nada de cabeça quente, no nervosismo, na pressa, porque o erro vai passar. Isso é comum, isso acontece com todo mundo e a gente acaba escrevendo como a gente fala. Não tem erro, não, sim, não é, vamos pensar assim, nossa, é um erro grave escrever como fala. Não, mas se você puder rever, né, pra quanto mais Melhor. claro você puder, melhor, porque você evita a dúvida da pessoa ali do outro lado, né? Você evita que ela fale, nossa, peraí, que pessoa é essa? O que ela escreveu? Meu Deus, perdeu pontos comigo, como que... E eu falo que Então a gente evita essas coisas, né? muito bom, Ale. E assim, né? Eu falo, a escrita ela sempre foi muito importante. Escrever bem sempre foi muito importante. Mas aí eu acho que eu pensei em dois pontos na hora que eu estava pensando nessa live, né? Primeiro, a questão do digital. Então, hoje todo mundo escreve. Você pode não ser um empreendedor, você pode ser uma pessoa normal e posta na Uhum, internet alguma coisa, ou precisa escrever um e-mail, tal. E a gente às vezes tem muita pressa. E nessa hora de ter pressa, a gente uhum, simplesmente manda e não lê, né? O botãozinho de enviar ali exatamente. está muito perto. Então, é sempre importante dar uma respirada, ler novamente para poder mandar. E o segundo ponto que eu pensei na hora de fazer essa live, para falar da escrita, é essa questão desse momento que nós estamos, né? Porque assim, ainda mais estamos longe, então a gente tem que se fazer entender estando de longe. Então, talvez a gente esteja mandando muito mais e-mails, talvez nós estejamos mandando muito Uhum, mais WhatsApp, Telegram, enfim, mensagens de texto, e também falando via vídeo, enfim, que também é um outro tipo de comunicação, né? Como se comunicar bem através disso. Então, pensei nessas duas coisas no digital e nesse momento que a gente está passando. E tudo é muito rápido. Então é uhum, legal dar essa parada, ler, pedir para alguém ler, ainda mais se for um assunto de muita importância, porque isso acaba gerando conflito sem também, dúvida. né? Se a gente não, se a gente Uhum, fala, escreve do jeito que a gente fala, acaba gerando alguns conflitos. E não só entre pessoas, pode rolar também conflito até financeiro. Dependendo do que uhum, você está fazendo, se você está numa questão de vendas ou comprando alguma coisa, a pessoa do outro lado interpretou errado, vai te dar um prejuízo de alguma maneira, né? Então é importante uhum. lembrar disso também, ó. Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu queria te perguntar, é o seguinte: qual que é o maior erro que você percebe quando você lê e-mails, assim? Se você recebe muitos e-mails ou você recebe muitas mensagens, eu sei que tem erro de português, mas assim, qual que é sim, o campeão?
Que mais que dá problema que você vê? Eu assino muitas newsletters, né? Porque, querendo ou não, eu tô sempre fazendo pesquisa, né? A gente está muito envolvido no digital, então eu assino muitas marcas para receber por e-mail, para receber por WhatsApp, essas coisas, porque eu tô sempre pesquisando. E o que eu mais vejo, assim, é realmente essa vírgula no lugar errado, ou outras vezes a palavra escrita errada, e muitas vezes essa palavra escrita errada é um erro de digitação. E aí você olha no teclado, a letra tá uma do lado da outra. Então você fala, opa, Putz, peraí, sabe? E isso acontece com todo mundo, porque eu já recebi de grandes marcas que deve ter passado assim por N pessoas e ninguém ali se tocou, alguém foi corrigir alguma outra coisa e errou aquilo ali, sabe? Então, para muitas pessoas, aquilo nem vai passar despercebido, né? É que eu, como estou muito envolvida na comunicação e eu estou sempre lendo, eu guardo muita coisa, porque eu uso realmente de pesquisa para outras informações, para gerar conteúdo em tudo isso. Então, ou é a vírgula que ela dá, pera, deixa eu ler de novo, que eu não entendi nada do que eu li, e aí você vê que pode ser que a vírgula está em algum lugar errado, e aí está gerando um ruído nessa comunicação, igual a gente fala no jornalismo, né? A mensagem saiu de um lado e não está chegando do outro lado da forma como ela deveria, então não está sendo clara, uhum. né? E também esses erros de digitação. E o erro de digitação é ler. Leu de novo, você já consegue olhar aquilo, né? Você já consegue encontrar. Claro que a gente vê também o erro de escrita, trocar C por S, mas isso são coisas, são palavras que deixam realmente a gente confuso. E isso acontece até comigo, comunicadora, porque muitas vezes eu estou falando alguma coisa e eu falo, pera, como que é essa palavra mesmo? Caiu o hífen, virou dois R's, virou dois S's, então aí, claro que a gente usa o digital, então ninguém precisa saber disso de cabeça, né? Mas Uhum. algumas coisinhas, como erro de digitação, vale a pena a gente dar uma olhadinha com mais tranquilidade. Show, ó, gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí com relação ao tema para ler, pode mandar para a gente sanar todas essas dúvidas. Fala aí para a gente qual que é a sua maior dificuldade. Outra coisa que eu ia te perguntar disso, Ale, pegando esse gancho que você falou de corretor e tudo mais, eu ouvi alguns professores por aí dizendo o seguinte, que não é legal a gente ter ativado o corretor, é, seja no computador ou no celular. Por quê? Porque a gente acaba virando refém disso, né? É igual Uhum. hoje. Hoje com o Waze, por exemplo, antes do Waze eu sabia muito mais ruas e caminhos do que hoje. Hoje eu só ando com Waze, mesmo sabendo o caminho. Nessa questão da escrita, qual que é a sua opinião com relação a isso? Eu deixo esse corretor ali para me avisar quando eu estiver errado, ou eu tenho que criar o hábito de ler e reler e aprender, enfim. É, o que eles falam normalmente do corretor, na minha opinião, é exatamente isso. A gente corrige sem olhar e a gente não aprende a escrever, vamos dizer assim, porque a gente entende que tem um robô ali que está fazendo isso por você, vamos pensar assim. Todas as vezes que eu estou escrevendo em Word, principalmente essas ferramentas online, por exemplo, o Google Drive, que você usa o Word dentro do Google Drive, eu aconselho sim a usar o corretor, porque ele atualiza a palavra online. Então, se vamos dizer que mude alguma coisa ali do nada, o que normalmente isso não acontece, ele vai te dar essa sugestão, né? Então, vale sempre, depois que você escreveu tudo, que você está revisando, você vê onde ele marcou, onde ele grifou. E aí você vê, você entende a palavra. Muitas vezes ele vai sugerir uma correção que não faz sentido com a frase que você escreveu. Então, tem todas essas necessidades aí que precisa estar atento. Mas no celular, por exemplo, eu evito deixar esse corretor automático, porque às vezes você está escrevendo uma palavra, ele corrige para outra que não tem nada a ver com aquele contexto, e muitas vezes você pode passar vergonha, isso também acaba sendo Já aconteceu. perigoso, né? E ele vai criando realmente esse vício, então você vai sempre cada vez mais no automático, você não aprende a palavra, né? Uhum. Então, se gerou uma dúvida, para, abre um online, abre um dicionário para consultar. A gente tem hoje essas ferramentas. Estava até comentando com meu marido esses dias que a minha mãe tinha uma enciclopédia que era um dicionário por letras, né? Então tinha todas as letras do alfabeto para você consultar palavras, saber o significado, tudo isso. E hoje a gente tem dentro de um celular, num aplicativo online. Então, querendo ou não, está muito mais prático. Você pode parar o e-mail naquele momento, pesquisar no celular ou se tiver no computador, né? Então, aconselho
se tiver numa ferramenta online, um texto maior, um artigo, por exemplo, um post de blog, que você vá estar ali, deixa as ideias fluir. A ideia de produzir conteúdo é exatamente isso, que você não fique voltando para revisar a frase que você acabou de escrever, o parágrafo que você acabou de escrever. Escreve todo o seu conteúdo, né? Deixa tudo fluir, coloca tudo ali no papel, se tiver no papel, ou no aplicativo, onde tiver, e depois você volta fazendo essa revisão para ver o que ficou fora de contexto, que palavra que você quer mudar. Nisso também você consegue ver se você está repetindo muitas palavras para usar, por exemplo, um sinônimo, ou se você escreveu alguma palavra errada, se precisa corrigir ou não. Então, minha dica muito desse lado também é essa, sabe? Para, se puder evitar o corretor, eu acho ótimo, porque você deixa o seu cérebro fluir muito melhor. Sim. Agora, se não tiver jeito, tá numa dúvida, tá no Google Drive, por exemplo, deixa ele colocando as observações dele, mas ele só vai alterar se você deixar. Se você Ele deixar. não vai alterar sozinho, né? Então ele sempre pede, ele te dá ali a correção e você vê se faz sentido ou não. Eu mesma eu passo por isso ali na hora de escrever alguma coisa. Vocês sabem que eu já tenho o meu revisor aqui em casa, Revisor interno. o revisor interno. Mas assim, eu gosto muito desse jeito de deixar fluir, de estar em fluxo. Então, assim, eu sou desse tipo de pessoa que eu começo a escrever, eu escrevo. Eu sei que vai ter muito erro ali, natural. Até eu vou até escrevendo como eu falo, até vou colocando e depois eu venho revisando isso. Eu acho que essa questão do Uhum. estar em flow e deixar o negócio fluir é muito importante. Mas e quando a gente fala de e-mail, assim, quando a gente fala de mundo corporativo, vou mandar um e-mail, ou mesmo você que é empreendedor, você vai mandar um e-mail para o seu cliente, né? Já onde já rolou aquele copywriting, já, né? Todo aquele namoro antes do negócio fechar já rolou. Então agora você está fechando com ele outros assuntos, ou você está no mundo corporativo, você tem que mandar um e-mail para sua equipe, para o seu chefe. E aí eu sempre trago essa questão das abreviações, né? Do VC, do também. Hoje eu vejo uma realidade de algumas empresas que são mais modernas aqui, isso é super tranquilo. Então, a galera de colocar tamo junto no final, carinha, emoji, isso não é problema. Na sua visão, como que é isso? Posso abreviar? Não posso? Posso usar gíria? Não posso? É, na minha opinião, a gente não abrevia nunca. Não assim, como comunicadora, não gosto de nada disso. E eu vejo que há uma diferença. Você usar uma gíria, por exemplo, tamo junto, é uma coisa de você colocar um VC, um também, alguma coisa nesse sentido. Porque aí você está usando alguma coisa que é do momento, né? Que é uma gíria de um público que faz sentido com aquele público que você está falando, vamos juntas, alguma coisa nesse sentido. Emoji, né, ele entra aí para, na realidade, dar essa quebra, né, não ficar aquele texto muito longo, ou você colocar a pessoa para realmente o emoji fazer sentido com aquela frase, com aquela que você está passando para ela. Mas, na minha opinião, toda vez que a gente abrevia, é como se a gente estivesse passando para o outro que a gente estava com pressa. Então, eu tenho muita restrição nisso, porque eu penso assim, sabe? Você usar quatro palavras no você, quatro letras ali no você e o duas, É, não é uma diferença de tempo, entendeu? O também é a mesma coisa, de três vira seis. E você tá. Na minha opinião, é como se você estivesse economizando tempo devido a essa correria que a gente vive. E você não para fazer essa revisão, você não para olhar, para ter certeza se aquilo está fazendo sentido. Quando a gente olha mais para o mundo dos negócios, Bruna, na minha opinião, a gente passa, a gente deixa de passar credibilidade, né? A gente quebra um pouquinho tudo isso que a gente constrói. E no digital isso é muito, porque todas as empresas, a grande maioria estão no digital, então é um mar, né? Um oceano aí azul, cheio, e você tem que se destacar, você tem que se diferenciar. E aí, de repente, você manda um você, ou você coloca um stories, ou você comenta um post, por exemplo, com o você abreviado. Então, para mim, assim, não faz sentido.
Então, sempre que as minhas clientes entram em contato, falam alguma coisa, eu falo, escreve da próxima vez, porque é a sua marca que está em jogo, né? É você como pessoa que está por trás da sua marca. Então, você não sabe se a pessoa do outro lado, se ela está num dia bom ou num dia ruim, e ela vai ver aquele VC abreviado como, nossa, legal, a empresa é bem cool. Ou ela vai olhar para aquele VC abreviado e vai falar, nossa, acho que ela estava com pressa hoje, escreveu abreviando como se ela tivesse 12 anos, né? Eu penso, Então, você não sabe. eu falo que é meio que uma incógnita. Eu mesma recebo muito e-mail formal, sim. Você vê que o cara escreveu super bem e tal. E eu recebo muito e-mail. E aí, Bruna, né? Até falando, né, de copy e tal. Então o cara, e aí, Bruna, tal, como que você tá? Algo muito mais despojado. Eu não vejo problema. Para mim não é um problema, mas talvez para outra pessoa seja. Talvez aí seja uma questão de definir o público para quem você está escrevendo também, né? Sem dúvida, se você estiver falando com geração Y, geração Z, para ele, se você mandar, igual eu vi esses dias na internet, se você se comunicar só com figurinhas, ele vai saber o que você está falando. Agora, se você tiver um público acima de 40, por exemplo, às vezes não vale a pena, porque as coisas não vão ser tão claras quanto você imagina que possa ser com um público de 20, de 10 anos, né? Então tem muito isso. E a gíria, né? Esse processo de falar, e aí, tudo bem? Claro que é uma forma mais autêntica de você se conectar, né, com o público do outro lado, de fazer toda essa troca, de gerar, nossa, essa pessoa realmente está falando comigo, nossa, é assim que eu falo com os meus amigos, é assim que eu falo com as pessoas perto. Então, a marca cria essa conexão com você, porque ela quer estar presente no seu dia a Como dia, se então, fosse algo, essas fosse uma gírias, pessoa muito próxima, né? exato, é um uso de uma linguagem, de um tom aí diferente da abreviação, que para mim são, ao meu ver, são coisas Tá. distintas, né? Então, mas vale muito a pena sempre olhar para o público. Mas ainda assim eu vejo, aí eu olho para o lado como mãe até, né? Como profissionais que a gente, da educação. Se a gente ensinar os nossos filhos a abreviar, eles vão continuar abreviando, não vão saber escrever. Pode ser, muitas vezes isso pode acontecer, porque às vezes a gente pode escrever uma palavra errada porque a gente não lembra como era. É o que a gente falou do corretor anteriormente. Então, se a gente sempre usar o corretor, por exemplo, nas mensagens instantâneas, a gente não vai aprender a escrever a palavra, né? Principalmente se for uma palavra que você não usa com tanta frequência. Então, vai sempre usar ali o corretor e vai passar. Então é sempre bom olhar com ponderação, né? Ponderar um pouquinho esse lado para ver realmente se faz sentido ou não, se como marca faz sentido, o público que está por trás. Eu acho que sempre vale a pena olhar assim e eu recomendo a sempre evitar abreviações. Show. E tem algum aplicativo que a gente possa usar? Vamos lá, vou separar em duas coisas, vai, para ficar um pouquinho mais clara, mais assertiva. Como que a gente pode criar o hábito de escrever melhor? Eu acho que essa é a minha primeira pergunta. Como que a gente pode criar o hábito para escrever melhor, né? O que a gente pode fazer para escrever melhor? A gente já falou do corretor, mas assim, criar mesmo o hábito de Uhum. escrever de uma maneira mais assertiva. Tá, para aprender a escrever só escrevendo. Essa é uma dica que não tem muito para onde ir. Então, se você não tem o hábito, ou, por exemplo, não tem uma empresa, ou não escreve e-mail com tanta frequência, começa a treinar. Começa a treinar mandando e-mails para você mesmo, para um outro e-mail seu, manda para um amigo. A gente tem vários grupos, por exemplo, das mensagens instantâneas. Vai treinando como que você poderia falar melhor, como que você poderia organizar todos esses processos. Então, para escrever melhor, nada do que escrever. Eu oriento sempre a ter um caderninho de ideias, um caderno de gratidão, um caderno de insights, aquilo que fizer sentido para você, né, para as pessoas aqui que estão com a gente como pessoas. E um pouquinho por dia você escreve. Então escreve por que você é grato naquele dia e faz 3, 4 linhas. E você vai vendo como que você vai se sentindo com esse processo da escrita, de usar as palavras. E teve uma ideia, coloca essa ideia no papel, porque depois que a gente também coloca a ideia no papel, a gente consegue ver se essa ideia ela é viável ou não, se ela tem que ficar em Uhum. stand-by, se não é o momento agora. Então, é sempre bom, né, colocar e deixar fluir, igual a gente já falou aqui. Então, a dica para escrever melhor é criar esse hábito, né, igual a gente falar,
preciso ir na academia. Então, os pesquisadores até falam 21 dias para você fazer com que a academia vire um hábito na sua vida. Na escrita é a mesma coisa. Se você tirar 10 minutos do seu dia para escrever o que for, né, que seja aí, pode ser uma mensagem, um e-mail, pode ser uma mensagem para você mesmo, né? Isso vai virar um hábito, porque daqui a pouco você vai perder esse medo, né? Essa procrastinação, ou qualquer coisa que você tiver sentindo aí com a escrita, e vai fazer isso cada vez algo mais corriqueiro do seu dia a dia, né? Então vale a pena escrever. Para aprender a escrever, nada melhor que escrever. Show. E tem alguma diferença, Lê, da questão do digitar e o escrever o manuscrito? Por quê? Estou te perguntando isso. Eu lembro até que na época que eu fazia faculdade, tá? Quando eu fui começar assim, eu comecei já fazia algum tempo que eu tinha terminado o colégio, então eu fui começar a escrever, eu sentia mão doía, essas coisas todas. É, eu percebo que, e aí passando de geração, eu vejo que a minha filha hoje ela escreve menos e digita muito mais. Hoje ela digita super rápido. Até trabalhos, alguns professores, principalmente agora, fazendo essa questão do digitar, né? E eu acho que o escrever, o manuscrito é extremamente importante. Qual que é a sua opinião com relação a isso? O que a gente pode fazer? Você falou do caderninho da gratidão, acho que é uma coisa bacana também, mas qual é a sua opinião da importância do escrever, do manual mesmo, sem ser o digital? Eu sinto muito que é aquele processo que a gente tira aquilo que está na cabeça, vamos pensar, a gente organiza as ideias, coloca no papel. Como até falei, eu sou uma pessoa que eu aprendo escrevendo, então todos os cursos, tudo que eu fiz até agora, né, e continuo nesse processo, eu escuto, eu preciso escrever, porque eu tô fazendo esse processo de entendimento do que eu tô ouvindo a partir do momento que eu escrevo, né? Claro que existem todo aquele processo, né, do sinestésico, daquele que aprende só lendo, só ouvindo, e tem um outro processo, né? É, mas eu sinto que é muito disso. Claro que as novas gerações estão cada vez mais digital. Meu pequeno de 3 anos, né? A gente estava falando esses dias e tá no YouTube, ele sabe pular um anúncio. Ele sabe bloquear o computador, colocando Ctrl Alt Del. E você fala, meu Deus, né? Viu sei lá quantas vezes e sabe fazer. Digita, claro, letras perdidas, mas ele sabe qual que é o processo da digitação. Então, eu acho que a gente tem também que incentivar, né, essas novas gerações a escrever, porque a gente consegue contextualizar, né? A gente consegue fazer o nosso cérebro funcionar muito mais, que querendo ou não, a gente está tirando ele de uma zona de conforto, está fazendo ele catar um lápis, um papel ali para escrever. É, Eu gosto e o muito, manuscrito né? não tem Então eu corretor, sempre né? Exatamente. O manuscrito não tem Isso corretor. gerou dúvida, vai pesquisar, né? Então, meu Deus, que palavra é essa? Como que eu faço? Para onde que eu vou? Pesquisa, aprende. Tem uma cliente minha que ela fala muito, né? Ela tem um plano de estudos de leitura que ela grifa as cores com marca-textos diferentes, né? E toda vez que é uma palavra que ela não lembra o significado ou que ela precisa pesquisar, ela grifa naquela cor e continua fluindo. Depois ela volta e coloca lá qual que é o significado daquela palavra. Porque se você Ai, que também faz esse legal. processo, o bacana é isso. Então, você escreveu uma palavra ali, ou você lê uma palavra que você não sabe o que é, mas a hora que você lê todo a frase, você entende o contexto. Ok. Mas depois você vai lá no dicionário, joga para entender o que significa aquela palavra e seu cérebro já vai se acostumar com aquilo. Com Então, aquilo. vai deixar de ser, vamos pensar assim, nunca mais vou usar essa palavra. Não, ela entra no seu vocabulário, porque você entendeu o contexto daquilo que você leu, você entendeu o significado e ela faz parte do seu vocabulário agora. Então, sempre que você tiver uma oportunidade de usá-la, você vai usar, porque você aprendeu algo novo, né? Show. Então, isso é muito bacana, é muito legal. Então, no escrever que a gente também consegue ver esses processos, né? Eu falo, aqui em casa a gente até brinca muitas vezes quando alguém fala uma palavra muito que não é normal a gente falar, nossa, gastou hoje, hein? Por quê? Porque é legal, a gente gosta de dar essa ênfase. Nossa, você gastou hoje essa palavra aqui nova que a gente não está acostumada. Ale, tem algum aplicativo que a gente pode usar? Eu, por exemplo, confesso que eu tenho que rever muito tudo que eu escrevo. E aí, da nossa última conversa, eu até busquei na internet um site que ele até me ajuda e tem me ajudado. Eu coloco o texto lá
Vou até ver se eu acho ele aqui agora. Eu coloco o texto e aí ele meio que revisa para mim algumas coisas e me dá algumas dicas. E aí algumas coisas que eu aprendi. Então, essa questão de repetir várias vezes a palavra, ele dá isso. E aí ele coloca assim, seria interessante você usar outros termos para definir isso que você está falando. Ou existem muitas palavras muitas palavras nesse parágrafo. Seria legal você colocar um ponto, algo do tipo. Tem algum aplicativo ou site, enfim, que você pode indicar ou, enfim, você não conhece, que faça esse tipo de trabalho? Que ajude, né? Não é, eu falo que eu tenho sempre que rever, tá? Mesmo a correção dele, mas isso me deu alguns insights e eu uso na hora de escrever, Uhum. nem tô usando mais tanto. Existem vários igual esse que você falou. A gente é exatamente isso que você falou. Precisa só tomar cuidado porque muitas vezes ele faz a análise pro lado da língua inglesa, né? Então, às vezes, algumas correções que ele coloca ali não faz sentido. Então, se for usar um corretor desse ou para ter novas ideias, novos insights, ficar atento nisso, de revisar, mesmo depois dele fazer essa revisão, igual você colocou aqui. Se ele tiver a Uhum. opção de mudar, que você mude para o português do Brasil e todos esses processos. O Sim. que eu ia indicar aqui é um que chama Dicionário Criativo. É uma Tá. ferramenta, você pode acessar direto pelo online. Não sei dizer se tem aplicativo, mas você consegue acessar pelo navegador, normalmente pelo celular. Então você viu lá que você, numa mesma frase, você usou a palavra amor várias vezes. Então você joga lá a palavra amor, ele vai dar sinônimos, ele vai dar palavras contrárias, ele vai dar citações com a palavra amor, ele vai mostrar imagens com a palavra amor que você pode usar. Ele é muito completo. Ele vai dar, Legal. assim, pessoas que estão falando sobre isso que você pode usar no seu texto. Um conteúdo de alguém, uma marca que falou disso recentemente, que você pode aumentar e deixar o seu texto mais encorpado, vamos dizer assim. Legal. Claro que a palavra amor aqui é um exemplo muito básico que eu estou dando e muito amplo, então ele vai dar um resultado enorme ali. Mas ele tem várias abinhas ali em cima que você vai mudando e ele vai dando tudo isso. Além dele dar o significado, dele dar como que você pode usar os sinônimos, né? Independente da forma do termo que você está usando, ele também vai classificar. E o que eu acho mais maravilhoso de tudo é que se você quiser, por exemplo, fazer uma citação de alguém ali no meio do seu texto, ele já elencou porque você colocou a palavra amor ali e ele encontrou aquilo que mais faz sentido, que mais você pode aproveitar. E se você estiver pensando, nossa, eu estou fazendo um post, o foco central é falar sobre amor, ele já te dá um banco de imagens que você pode usar sem direitos autorais, que tem várias imagens que você procura qual que faz sentido com aquele amor que você está Super vídeo esse falando. aplicativo, é isso. Depois que eu descobri isso, eu falei, meu Deus, por que eu não descobri isso antes, né? Então eu passo sempre para todos Legal. os meus clientes, eu falo assim, gerou uma dúvida, usou 2, 3 vezes a mesma palavra, já substitui o termo, né? Então vai lá e ele é muito completinho. Você pode fazer um cadastro, ele é gratuito, ou você pode sempre pesquisar anônimo também, não tem problema nenhum. Mas ele é muito bacana, em vez da gente usar sempre os mesmos, assim, sabe? Ou entrar no dicionário, entrar no sinônimo, entrar não sei aonde, ele tá tudo ali dentro dele, né? Então vale a pena conferir. Essa é uma dica que eu queria deixar, porque depois que eu descobri, eu falei, meu Deus, todo mundo tem que saber que isso existe. Muito bom. E eu falo que a gente tem que, eu gosto para tudo. Eu gosto de usar o seguinte: a gente tem que sempre usar a caixinha do conhecimento. Eu falo que a gente tem duas caixinhas aqui dentro: a caixinha da informação e a caixinha do conhecimento. Assim como corretor, você não pode se tornar refém, mas também você não pode ficar alheio às tecnologias ao seu favor. Ah, não, Uhum, porque sem tem isso. dúvida. Não, eu não vou usar porque eu não preciso. Não, é uma forma de você adquirir mais conhecimento, de você conhecer novas palavras, escrever de uma maneira melhor. Então, sempre tem alguma coisa para conhecer. Então, permita-se conhecer, mas não se torne refém. É mais ou menos isso, né, Lu? É, perfeito, é isso mesmo. Show. O que mais que eu tenho para te perguntar aqui? Eu sei que você, né, é jornalista e tal, então eu acredito que você lê muito, que você goste muito de ler.
né? E aproveitando aqui essa live, não só para falar de escrita, mas falar de leitura também, que dica que você dá para a gente ler mais, né? Porque assim, eu acredito que ler é muito importante. Eu gostaria de ler muito mais do que eu leio. Eu falo que nessa quarentena eu deveria estar lendo tudo aquilo que eu falava que eu não tinha tempo. E eu não estou fazendo isso, tá? Não sei quem aqui tá nessa mesma situação, mas é que a gente sempre acaba arranjando outras desculpas, né? É o hábito. Sem dúvida. É o hábito. Eu queria ler muito mais do que eu estou lendo hoje. Qual que é a sua dica para a gente ler mais? Porque a gente sabe que isso enriquece o vocabulário, ajuda na memória, enfim, tem uma série de benefícios. A dica, ela pode parecer muito, nossa, vou ter que fazer organização, né? Vou ter que, meu Deus, vou ter que programar. É isso. É, pensa, né? Uma dica é assim: se você está com o livro físico, quantas páginas ele tem? Se coloca uma meta ali, tem 400 páginas. Eu quero ler em 30 dias, então você vai dividir as 400 páginas, vai ler todos os dias da semana, 7 dias da semana, vai ler de segunda a sexta. Quanto tempo você tem para isso? 30 minutos por dia? É viável você ler 10 páginas em 30 minutos por dia? Vai fazendo o teste, tá, pessoal? Então, você definiu que 10 páginas por dia em 30 minutos. Aí você viu que você não lê 10 páginas em 30 minutos, você lê em 40. Tudo bem? Tudo bem. Faz o plano e continua seguindo, finaliza o livro. Não, não quero colocar a quantidade de páginas, mas vou me programar para ler um capítulo por dia. Então, leia um capítulo por dia. Vou me programar para ler 30 minutos por dia. Então, é uma organização que pode parecer, vamos dizer assim, desafiadora no começo, mas ela faz muito sentido, porque depois, igual a gente já falou aqui, ela vira um hábito. Vira. Então, você não vê o tempo passar e você vai ler, se você definir mais de 10 páginas, você vai ler mais do que 10 páginas e já fez muito sentido. Eu sempre gostei de ler. Eu tenho uma mãe que ela é professora de português, então eu cresci no meio dos livros. Eu cresci amando o português, né? Por mais que eu ficasse confusa e fico muito até hoje, né? Eu falo, meu Deus, mãe, o que, que era isso mesmo? E às vezes ela também, ela é aposentada, mas ela também precisa consultar, porque querendo ou não, nossa gramática é muito ampla. Mas eu cresci no meio dos livros e ela até fala que eu demorei alguns anos para gostar da leitura, né? Eu fui começar a querer ler com 9 anos de idade. E depois que eu entrei nesse mundo, eu não saí mais. Então, hoje, a minha meta, por exemplo, ano passado, era ler 3 livros por mês. Porque eu sou uma pessoa que vamos pensar assim, não é que eu me canso rápido, mas eu gosto de ler gêneros diferentes ao mesmo tempo. Então, eu me organizava de uma maneira que segunda era um livro, quarta era outro, sexta era outro. 30 dias eu tinha finalizado os 3 livros. Esse ano eu já estou mais pro digital, porque eu comprei um Kindle que a gente consegue ter o acesso aí digital. Então a minha programação é que eu leia 30%. Isso pode ser 30% em 7 dias da semana, ou pode ser 30% em um dia. Então depende de como também está o meu fluxo. Muitas vezes eu faço essa diluição de 30% durante os 7 dias da semana. E muitas vezes dá 15 minutos, 20 minutos, às vezes quando o corpo está mais tranquilo, mais descansado, dá 1 hora. Então é muito disso. A leitura é muito dessa organização que aos poucos ela vai virando, ela vira aí um hábito que você tem o prazer em ler. E também o que eu oriento é, se você tiver os marca-textos, vai grifando as palavras que você não conhece, grifa uma citação que possa ser importante que você vá consultar depois. Grifa alguma coisa que dê para você usar na sua vida, ou que você pode pesquisar, ou que pode ser uma referência, ou que ela pode te dar um insight uma hora que você menos imaginar. Claro que também classifique cor, para que cada cor signifique o quê, igual eu falei, por exemplo, dessa minha cliente, que ela grifa a palavra que ela Muito não legal sabe, essa vai questão da pesquisar. cor. Senão depois você vai olhar lá no livro amarelo, você pensa o que, que era o amarelo, né? Então, faça uma legenda para você saber o que, que é o quê. Mas a leitura é muito disso, né? Então, façam pequenas metinhas, né? Comece por um livro mais, vamos pensar assim, mais fino, com menor página, para você ir construindo esse hábito, né? E criando isso do seu dia a dia. E claro que também você tem que se identificar ali com o autor, com o tipo de linguagem que ele tem, se você gosta daquela história que está sendo contada, ou se você estiver fazendo um estudo, por exemplo, se for de negócios.
Eu, por exemplo, quando eu começo um livro que ele não desperta minha atenção, ele fica em stand-by. Porque não adianta eu querer me forçar para terminar aquela leitura, porque ela não vai me engrandecer naquele momento. Não Então ela tem fica em problema não stand-by. terminar, né? Não, não tem problema algum, mas ela fica ali em stand-by para uma hora que eu falar, eu acho que agora é o momento. Eu vou lá, eu começo o livro de novo, não é ainda o momento, deixa em stand-by, depois pega e volta, entendeu? Senão também a gente força uma leitura, a gente acha que é uma obrigação. Comecei o livro, preciso terminar, meu Terminar. Deus, né? E aí você lê de qualquer jeito, você não aprende nada com aquela leitura, não cria novas palavras, vocabulário, não aumenta conhecimento, tá lendo por ler, então deixa ele quieto, sabe? Essa é uma dica que eu acho que vale a pena a gente olhar com menos, vamos dizer assim, menos rédeas, né, com a gente quando a gente tá com o livro ali para fazer uma leitura, né? Deixar tudo de um nível mais flow, assim, mais tranquilo, mais leve. Ale, agora aqui, encaminhando aí para o nosso finzinho da nossa live, vamos tentar fazer um resumão, assim, Vamos. alguma, até para ficar mais claro, até para quem entrou depois. Então, fala para mim quais são as dicas essenciais, quantas você quiser, enfim, as que você achar mais importante, para que a gente comece a escrever de uma maneira mais assertiva, mais clara e que o outro compreenda. Bom, para ter clareza na escrita, você precisa ter clareza do que você quer falar. Então, se possível, liste em tópicos o que você precisa falar para um cliente, para uma pessoa, para mandar um e-mail, pode ser num papel, pode ser no aplicativo, onde fizer sentido, onde for mais prático. Mas liste como se fosse um mini roteirinho. Liste ali tudo que você precisa falar para depois você sentar e escrever o seu textinho, escrever a sua mensagem. Essa é uma dica que vale muito a pena a gente fazer isso, porque a gente acalma o corpo, vamos dizer assim, se estiver nervoso, se estiver agitado, desesperado. Então você lista tudo isso, você tem clareza do que você quer falar e você consegue escrever com mais assertividade. Ok. Segundo lugar, depois que você fez essa lista, você escreveu, leia. Leia uma vez em voz baixa, leia uma vez em voz alta. Se conseguir mandar para alguém dar uma olhada ou deixar para o dia seguinte para você reler, faça isso, que você consegue ver se você está realmente falando aquilo que você gostaria para a pessoa que realmente gostaria, porque lembre-se que a pessoa do outro lado pode estar vivendo N coisas, pode ter tido um dia maravilhoso ou um dia péssimo, e a sua comunicação não pode ter ruído. Então, ela tem que ser o mais clara possível para evitar essas objeções, principalmente no mundo dos negócios. Então, a segunda dica é muito nesse sentido: revise o seu conteúdo. E a terceira dica é: ficou na dúvida? Vai para o meio online, vá buscar, vai pesquisar. A dica que eu dou, por exemplo, ai meu Deus, eu preciso escrever um conteúdo, estou com ócio, alguma coisa assim, desencana e vá pesquisar, né? Aqui, por exemplo, o que funciona comigo é ver vídeos no YouTube, é entrar em canais que não tem nada a ver com a minha área de negócio, e conversando, de repente cai um insight, eu anoto aquilo para depois poder usar. Então, isso também é muito legal. Então, se você puder, vai para fórum dentro do Twitter, vai para fórum dentro do Yahoo Respostas, use o Google Trends, por exemplo, que dá para você ver as maiores pesquisas dentro de uma palavra que você está buscando, uma palavra que você quer falar. Então, faça essas pesquisas, vê como é que está o mercado, assina, por exemplo, os insights do Google, ele manda todo dia por e-mail para você de como que estão as tendências, como estão as novidades. Isso ajuda a ter novas ideias, né, a gerar essa Legal, criatividade. legal. E para escrever, nada melhor do que escrever, né? Então, tem um caderno que você pode colocar suas ideias, que você pode colocar seus insights de vida pessoal, ou que você simplesmente anote uma tarefa que você tem para fazer e por que você tem que fazer. É, o da gratidão, então aquilo que fizer sentido, né? Pode ser online, pode ser do papel. Eu sempre oriento o papel, mas é muito legal. E leia. Tá na dúvida? Acha um livro que você lê uma sinopse ou que você vê várias recomendações lá que te desperte essa curiosidade e vá ler. Se você está muito envolvido no mundo dos negócios, vai ler um suspense. Se você sempre gostou de um suspense, vai ler um romance. Se você está muito envolvido no digital, por exemplo, vai ler algo sobre neurociência. Então, vá desafiando o seu cérebro a entrar em mundos que não conhece para você ter novas formas aí de informação, novos insights, e você vai quebrando aqui, né? Igual
A Bruna posicionou muito bem a caixa do conhecimento, a caixa da informação, que a informação entra e depois ela pode virar um conhecimento para você aplicar, né? Show. Então, tente sair um pouquinho dessa caixa, né? Desse mundinho fechado que a gente sempre, eu falo de marketing, conteúdo digital, eu vou só estudar isso. Não, né? O que mais que eu posso ler? O que mais me interessa nesse momento? Queria me engrandecer nesse momento e vai buscando outras coisas porque você vai desenvolvendo cada vez mais, né, o seu conhecimento e tudo isso você usa na escrita. É Show. isso, esse resumão rápido. Adorei, adorei. Vou acrescentar uma coisa aqui que eu acho bacana que você comentou, que Vamos é o lá. seguinte, a gente fala muito de, claro, a gente está aqui falando uma live falando sobre leitura, mas nós estamos no digital. E eu acho que a forma de você aprender de várias maneiras é o que vale. Então, assim, não foque só no YouTube, não foque só em artigos, não foque só no livro. Varia. Vai, você está lendo bastante livro, mas é legal também você ir para um vídeo na internet. Ah, mas agora eu só estudo via vídeo. Não, ok, bacana, legal, mas vai procurar esse conteúdo também em um outro formato. Porque você começa a ativar áreas do seu cérebro que vão fazer você lembrar e guardar na caixinha do conhecimento de uma maneira muito mais rápida do que se você ficar só ali naquela forma de fazer. Então, seja criativo para aprender sobre o conteúdo que você quer ou outras de diversas formas diferentes. Ale, adorei. Perfeito. Adorei É nosso isso. papo. Obrigada. Eu falo, agora eu aprendi essa questão da live, de não deixar a live cair, porque é ruim você fazer uma. Eu particularmente não gosto de fazer lives muito longas, porque eu acho que as pessoas Uhum. cansam também, o conteúdo vai caindo. Então eu gosto de fazer, e acho que esses 40 minutos, uma hora que o Instagram dá, eu acho que é essencial. E a gente não tem que ficar quebrando live depois, a pessoa pegar só uma parte, que é Uhum. muito ruim. Então, quero te agradecer de verdade. Eu adorei mais uma vez sua presença. Fala aí para mim, quem quiser te contratar, conhecer do seu negócio, por onde que tem que ir, vai no Instagram, fala um pouquinho do seu negócio para quem está aqui na live, saber um pouquinho mais sobre o seu negócio, sobre o Madame Conteúdo. Vamos lá. Madame Conteúdo tá aqui no Instagram, como Madame Conteúdo. É a comunicação, saber um pouquinho mais de marketing de conteúdo, marketing digital. Tem LinkedIn também, a Lê Assunção lá, o pessoal me acha. Tem vários canais, dentro dos links aí de todos os canais tem o WhatsApp, tem as colunas que eu escrevo, tem o blog também no site com várias dicas. Então, se você também está em dúvida de como fazer um texto com começo, meio e fim, eu já falei disso sobre lá, então tem muito artigo que eu tenho certeza que vai fazer sentido para quem está buscando a escrita aí, quer aprender mais, quer já começar a aplicar. Sempre busco dar dicas práticas para que fique viável de você ler e já começar a fazer todos esses processos. Então, quem quiser falar comigo no WhatsApp, também o link está na bio aqui do Insta. Tem Twitter, tem vários. Eu sou uma pessoa assim digital que tem vários canais. A gente só não pode marcar um café, né? Que a gente está É, no isolamento. Mas quando puder também a gente se encontra. E muito obrigada, Bruna, por esse convite, por estar aqui compartilhando do que eu sei, de como ajudar, aprender também com as pessoas que estão aqui com a gente, aprender com você. Então, gratidão mais uma vez. Muito obrigada. obrigada. Obrigada mesmo, Ale. A gente tem aí 10 segundos. Um beijo.